Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. Como sempre, né, antes da gente iniciar os trabalhos de hoje, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like, compartilhem o vídeo aí com os seus amigos e familiares nas suas redes sociais. E vamos nessa, né? Seguindo aqui com os nossos trabalhos, né, referentes aí à lei de diretrizes orçamentárias, nós já vimos o que é a lei, né, do que se trata a lei de diretrizes orçamentárias, e agora nós vamos partir para a base legal, né, quais são as leis, né, que regulamentam aí a elaboração desse projeto de lei das diretrizes orçamentárias, né. Então aí o primeiro, né, vem o artigo 165, inciso 2º e parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, né? Ele diz lá no parágrafo 2º que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Muito bem. Metas e prioridades da administração pública federal, estadual, municipal, né? Então, todas as esferas de governo têm que elaborar a sua, mas ele tem que estabelecer as metas e as prioridades. Aqui, o que eu quero fazer e como e quanto eu quero atingir. Então, por exemplo, quais são as prioridades da educação? Alimentação escolar. Quantos alunos eu quero alimentar durante o exercício, né? Então, é bem isso, né? As despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, né? O investimento que a administração vai fazer no município, né? Orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Então, todas as regras da lei orçamentária têm que constar da LDO. Então, todas as regras para elaborar a lei orçamentária têm que estar contidas aí na LDO, né? E disporá também sobre as alterações na legislação tributária. Se eu for mexer em algum imposto, tem que constar aí na LDO, né? E estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Muito difícil isso acontecer no município, né? Porque no município nós não temos agências de fomento, né? Dificilmente, eu não desconheço o município que tenha uma agência de fomento. Mas no caso do Estado, ele tem lá o Desenvolve São Paulo, a União tem o BNDES, né? Então são essas agências de fomento de que a lei fala, né? No caso, no município, não tem isso, né? E aí, o artigo 4º também, né, da Lei Complementar 101 de 2000, ele traz todas as regras, porque no caso, a Constituição, ela tem a regra básica, né? E aí a lei complementar, ela diz ali, tintim por tintim, o que deve conter no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? Eu vou comentar com vocês aqui, mas veja, mesmo aqui na lei complementar, ele é básico também, porque todos esses quadros, essas normativas que nós vamos ver aqui, eles são também editados, objeto de edição de manuais pela STN. Então a STN, todo ano, ela edita lá o manual de riscos fiscais, né? Então, as regras desses quadros, né, as regras constantes aí do artigo 4º da Lei 101, eles vão ser reguladas também pelas portarias da STN. Então aqui é a regra básica, né, e lá na portaria STN vigente do exercício é que a gente vai encontrar o modelinho de preenchimento do quadro, né? Então, vamos seguir aqui, então, ó. O equilíbrio entre receitas e despesas, né? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Tem um quadrinho lá que a gente vai ver mais para frente em vídeos posteriores como são esses quadros de receita e despesa, que demonstram o equilíbrio entre as duas. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas
na linha B do inciso 2º desse artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Então, veja, a lei da LDO, ela tem que ter um artigo que prevê, né, a forma e o critério da limitação de empenho, o que vai acontecer se eu acontecer, por exemplo, uma queda forte na arrecadação, né, o critério para eu limitar empenho. Então tem que estar tudo contido aí nos artigos lá da LDO. Aí o inciso C e o D foram vetados, né? Então a gente não vai tratar de coisa que está vetada, que não consta da lei. O inciso F, demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. São as transferências para entidades do terceiro setor, né? Ou do setor privado também. Então tem lá na LDO, estou confundindo a LDO com a LRF na minha cabeça aqui. Então, lá na LDO, tem um artigo específico tratando das condições e exigências para transferência de recursos para entidade pública e privada. No caso das entidades públicas, aí são aquelas que são dependentes, né, da administração pública. Então, são aquelas entidades que, elas, de alguma forma ou de outra, elas possuem déficits que a administração pública, no caso a prefeitura, vai ter que cobrir, né, durante aí o exercício. E as privadas são aquelas transferências, né, voluntárias que nós temos, que estão previstas no artigo 26 da LRF, que a gente vai ver mais para frente. Então, por exemplo, eu posso fazer repasses para entidades privadas? Posso, né, para as entidades filantrópicas, mas tem todo um regramento que tem que estar previsto na LDO. Né? Aí o inciso 2º e o 3º foram vetados, e o parágrafo 1º ficou. Né? Então, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício que se referirem e para os dois seguintes. Então, veja, esses aí já são os quadros, né, que acompanham, os demonstrativos que vão acompanhar a lei de diretrizes orçamentárias. Né? Tem que ter, dentro aí desse anexo de metas fiscais, todos esses quadrinhos aí, esses demonstrativos, que eu tenho que ter as metas anuais em valores correntes e constantes, ou seja, em valores do período, e aqueles que eu faço a correção monetária, né, para exercícios futuros, relativos à receita e despesa. Eu tenho que calcular o resultado nominal e primário, tem que ter também o montante da dívida pública, né, para o exercício que se referirem e para os dois subsequentes. Então, ou seja, se eu faço um LDO para 2023, então todos esses valores aí ele tem que estar previsto para 2023, 2024, 2025, né? Então é bem isso. Aí tudo isso a gente vai ver, né, em outros vídeos aqui do canal futuramente. Então aí o parágrafo 2º, né, o anexo conterá ainda, além daqueles lá, né, daqueles outros demonstrativos, vai ter mais esses aqui. Inciso 1º aí, avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, claro, né? Se eu previ metas, que eu estou prevendo metas futuras, eu tenho que verificar como estão se comportando em relação às metas passadas. Então faz um quadrinho avaliando o cumprimento dessas metas também. O inciso 2º, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo, que justifiquem os resultados pretendidos comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Né? No caso ali, da política econômica nacional e do município também, né? No caso, nós aqui no município. Então, eu vou demonstrar as metas anuais, tem que ter a metodologia de cálculo, né? A memória desse cálculo, justificar os resultados que eu quero obter, né? Que eu pretendo obter, né, e comparar com as fixadas nos exercícios anteriores. Porque, por exemplo, se eu colocar metas que eu não consiga atingir de forma alguma, eu estou burlando aí a legislação. Então, essa comparação com os 3 exercícios anteriores é para isso, né, para evidenciar a consistência, né, e também com as premissas e objetivos aí que nós estamos querendo atingir.
e também com a realidade nacional, do estado e da cidade também, né? Aí o parágrafo terceiro, o inciso terceiro, né? Evolução do patrimônio líquido, também dos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Então, eu tenho que demonstrar lá o patrimônio líquido do município, né, da prefeitura, junto com seus entes. Dos 3 últimos exercícios, ela vai estar essa evolução. Tenho que dizer qual que é a origem e onde estou aplicando esses recursos com alienação de ativos, ou seja, vamos dividir aqui, a origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos. O que acontece? Se eu pegar lá os veículos, os inservíveis, né, da prefeitura, qual o valor que eu vou obter com aquela alienação, né, de bens? Então eu tenho que demonstrar isso aí, né? Porque, por exemplo, eu posso também fazer um leilão de terreno, né? Então eu posso alienar ativos do município, mas tem os critérios logo legais, né? Tem todos lá, mas eu também tenho que demonstrar aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí, o inciso quarto, avaliação da situação financeira e atuarial. Municípios que possuem aí RPPS, né, eles têm que fazer o cálculo atuarial, né? Nós vamos fazer vídeos em separado com relação a isso. Aí tem que demonstrar, inciso A, dos regimes geral e de previdência social, perdão, dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso aqui é mais a situação da União, mas no caso do município que tem que dispõe lá de RPPS, regime próprio de previdência, aí ele tem que demonstrar a situação do seu RPPS, né? Como que está a situação, se existe déficit, né, previdenciário, como ele vai fazer para cobrir esses déficits, né? Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial, veja que aqui, nesse caso, nós estamos falando de município, então tem que demonstrar em relação ao município se a arrecadação do servidor está sendo suficiente para cobrir o pagamento das aposentadorias dos servidores já aposentados. É mais ou menos isso. Depois a gente vai ver isso em detalhes lá nos quadrinhos que nós destacamos aí. Aí o inciso quinto, né, demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu tenho que fazer um quadro que demonstra a estimativa da renúncia de receita e como eu compenso essa renúncia de receita, né? Como assim? Se eu tenho lá, eu tenho uma lei aqui em Sorocaba em que a pessoa que tem uma árvore lá na porta de sua residência, ela tem que demonstrar isso e ela pode obter um desconto no IPTU, né? Então tem essa compensação, essa renúncia de receita, né? E aí, qual que é a compensação da, do município em relação a essa renúncia de receita? Ou seja, estou deixando de arrecadar 5% de uma casa lá. Então, qual que é a compensação que a prefeitura vai fazer? Ela pode reduzir um valor, né, de algum outro gasto para compensar aquela renúncia, ou criar outros tributos, outras taxas para compensar aquela renúncia. E margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, as despesas de caráter continuado, elas sempre aumentam, né? Seja em função da inflação, né, e de outros fatores econômicos, né? Eu tenho um quadro também que demonstra essa margem de expansão e o que eu tenho que fazer para quebrar essa expansão de despesa, seja ela criando novas receitas e tudo mais, melhorando a eficácia na arrecadação. Então a gente tem um quadrinho específico aí. Aí o parágrafo terceiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Por exemplo, aí, esse risco fiscal, qual que é um risco fiscal recorrente na administração? Frustração de receita. Então, eu previ que eu ia arrecadar 100 milhões de uma determinada receita e aí, por algum motivo ou outro, a arrecadação
ela ficou lá 5% menor. Então, eu vou arrecadar, ao invés dos 100 milhões, vou arrecadar 95. Então, essa previsão, esse risco fiscal, eu tenho que prever o que eu vou fazer caso isso ocorra. Então, se eu previ que eu ia perder, sei lá, 5 milhões, então eu tenho que reduzir uma despesa, né, nesse mesmo montante. Eu posso fazer um contingenciamento de despesas, né? Então, são várias as ações que eu tenho que tomar para conter o risco fiscal. De repente, eu tenho ações, sentenças judiciais que não estavam previstas saírem naquele exercício. Então, eu tenho também que tomar atitudes em relação a esses riscos fiscais. A gente vai ver também, tem um quadrinho mais para frente aí que a gente vai analisar. E o parágrafo 4º, né, a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Muito bem. Aí não cabe ao município, né? Mas isso é uma questão voltada à União. Mas, para te falar a verdade, eu no município, em todos esses anos aí que eu trabalho no município, nós nunca fizemos isso porque compete mais à União, né? Estabelecer compete mais à União, não, compete à União estabelecer as metas de inflação, que na realidade nós utilizamos essas metas de inflação que a União utiliza, né? E inclusive isso está previsto, é publicado aí semanalmente pelo Boletim Focus, né? Nós utilizamos o Boletim Focus para ter como parâmetro da situação econômica do país e para projetar isso dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, basicamente, o que eu tinha para falar com relação à base legal da LDO era isso. Se você ficou até agora com a gente aqui, agradeço aí. Peço que se inscreva, se você não é inscrito ainda, que se inscreva no canal. Ative aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, que é muito importante aí para o ativismo do canal. E compartilhe em suas redes sociais. Dá um puta ajuda aí pra gente, tá? Então siga-nos também aí nos principais agregadores de podcast da internet. Estamos aí em diversos. E por hoje é só. Agradeço aí. Fiquem em paz e bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.